A filosofia da morte. Como lidamos com a morte? A morte é um evento inevitável na vida humana e sempre foi objeto de reflexão da filosofia. A filosofia da morte se dedica a pensar sobre a natureza da morte, sua relação com a vida e como lidamos com esse evento inevitável. Uma das principais questões da filosofia da morte é sobre o que acontece após a morte. Desde os tempos antigos, a humanidade busca respostas para essa questão, e várias teorias foram propostas ao longo dos anos. Para algumas correntes filosóficas, como o estoicismo, a morte é simplesmente uma parte natural do ciclo da vida e não há nada além disso. Para outras, como o dualismo, a morte é o momento em que a alma se separa do corpo e segue para uma outra dimensão. Além disso, a filosofia da morte também se preocupa com a questão do significado da morte. Como lidamos com a morte e qual é o sentido que atribuímos a ela? A morte pode ser vista como um fim em si mesma, ou como um passo para algo maior. Outra questão importante da filosofia da morte é a questão da finitude humana. Como seres finitos, estamos sempre cientes de nossa mortalidade, o que pode gerar ansiedade e angústia. A filosofia da morte se dedica a refletir sobre como lidamos com essa consciência de nossa própria finitude. Por fim, a filosofia da morte também se preocupa com a questão da morte em relação à ética. Como podemos lidar com a morte de forma ética e justa? Como podemos garantir que a morte não seja usada como instrumento de poder ou violência? Em resumo, a filosofia da morte é um campo importante da filosofia que busca compreender a natureza da morte, sua relação com a vida e como lidamos com esse evento inevitável. Ela nos ajuda a refletir sobre a questão do que acontece após a morte, o significado da morte, a finitude humana e a morte em relação à ética.